A coisa tá ruim pros bolsominions. Um é bolsominion arrependido, que a gente sabe que no ano que vem, se tiver Bolsonaro contra Lula, ele vota no Bolsonaro de novo, então não tá arrependido. O outro é bolsominion mesmo, mas é daquele tipo covarde, ele é e não admite que é, pra mim é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Esses dois que eu tô falando são o Luciano Huck e o Pedro Bial. A audiência do Luciano Huck tá caindo na Globo de maneira que a Globo tá até pensando em tirar o programa dele do ar. O Luciano Huck. Não faz nem 3 semanas que o Luciano Huck... Não, faz 3 semanas, faz um mês. O Luciano Huck deu uma entrevista para a revista Época em que ele disse que se a eleição fosse Bolsonaro contra Lula, ele não quer falar agora sobre qual seria o voto dele. Ele não quer tomar essa decisão agora. Na mesma entrevista, ele se recusou a falar sobre o seu salário e repetiu de novo. Eu ia falar voltou a repetir, porque ele repete tantas vezes que realmente voltou a repetir. Repetiu novamente que aquelas bravatas de que precisamos de reformas, precisamos de mais neoliberalismo, precisamos de políticas públicas e se pintou como um cara muito bom que só quer ajudar o povo. É o Luciano Huck. Pois bem, o Luciano Huck bateu nesse domingo o recorde negativo de audiência na Globo. Ele fez 13 pontos no domingo, substituindo o Faustão. Vamos lembrar que o Faustão, ele tinha média no ano passado de 20 pontos. O Luciano Huck tem 13 pontos, quer dizer, caiu 35% a audiência. O Thiago Leifert tinha média de 18, 19 pontos. O Luciano Huck estreou com 17, aí caiu 16, 15, 14, aí ele se desesperou, chamou a Juliette, que é a vencedora do Big Brother, que é petista, não conseguiu, e mesmo assim continuou caindo a audiência até ele chegar aos 13 pontos, aí bateu o desespero na Globo, porque 13 pontos no domingão é um desastre pra Globo. Já o Pedro Bial é outro que a audiência dele se estabilizou por baixo. Quando ele começou, ele bateu os índices de audiência do Jô Soares, e aí começou a ir ladeira abaixo, e agora que ele tá se mostrando cada vez mais fascistinha, e sempre dando opiniões erradas de política, a audiência dele começou a cair. Anteontem, o programa dele, infelizmente, é diário, as pessoas são brigando, muita gente assiste ele diariamente, mas ontem o programa dele marcou 3,5 pontos de audiência, assim, um desastre total. Teve vez que ele começou a perder do SBT e da Record, só pra você ter ideia da desgraça que tá com o Pedro Bial. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Agora vamos falar sobre Pedro Bial, Luciano Huck, o que está acontecendo com os dois. Luciano Huck, o eterno presidenciável, o Brasil foi salvo pelo Faustão. O Faustão quis sair da Globo e voltar para Bandeirantes. Já ganhou muito, né? Já tá milionário. Aí falou, eu vou voltar para a Band, onde eu comecei, porque lá eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ser o rei da Band. Tá. O Faustão saiu da Globo, a Globo adiantou a ida do Faustão, e por conta disso, o Luciano Huck desistiu de ser candidato à presidência. E aí, a Globo deu pro Luciano Huck o Domingão do Faustão. Mas antes disso, teve uma transição com o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, que era apresentador do Big Brother. E aí o que aconteceu? A audiência do Domingão do Faustão, comparada das últimas semanas do Faustão, a audiência do Thiago Leifert aumentou. O Faustão, ele dava 20 pontos de audiência quando o programa era ao vivo. Mas por conta da pandemia começou a ser gravado. Então caiu, ele chegou mais ou menos 17 pontos de audiência. E aí o Thiago Leifert conseguiu, ele batia picos do Faustão, e ele batia a média do Faustão. Ele chegou até a bater recorde de um ano do programa gravado do Faustão. E continuou lá, o Thiago Leifert, e o programa era gravado também. Sai o Thiago Leifert, entra o Luciano Huck. O Luciano Huck falou, eu vou fazer mais ou menos o que eu fazia lá no Caldeirão aos sábados. No sábado a audiência geralmente é menor, a audiência da TV. Muita gente sai aos sábados, muita gente vai pra churrasco. Hoje em dia tá difícil churrasco, né? Mas enfim, muita gente faz muita coisa aos sábados. Porém, o Luciano Huck, no domingo, a audiência é maior. Então ele tinha um desafio maior. Ele resolveu usar o mesmo formato. E o que aconteceu? O Luciano Huck, com sua baixa credibilidade, num horário em que muita gente está assistindo, ou seja, mais do que a base de fãs dele, ele tem alguns milhões de fãs, pessoas que gostam dele, mas ali o domingo é para o Brasil inteiro. O que aconteceu? As pessoas que têm ranço dele simplesmente não assistem. E eu vou te falar, muita gente tem ranço dele, porque eu lembro das pesquisas em que ele aparecia, pesquisas para a presidência, e o que mais me surpreendia era a rejeição ao Luciano Huck. Um cara que nunca foi político tinha 50, depende da pesquisa, porque tem pesquisa que a maneira como eles fazem a pergunta da rejeição é diferente. Então a coisa que mais diverge em pesquisa são os dados da rejeição. Tem pesquisa, por exemplo, que o Lula tem 40 pontos de rejeição, tem pesquisa que ele tem 50. Você fala, pô, Thiago, mas 10% é muita coisa. Tem pesquisa que o Ciro Gomes tem 60 pontos de rejeição, tem pesquisa que ele tem 39. Porque depende da maneira como é feita a pergunta. Mas o Luciano Huck ficava ali também, entre 40% e 60% de rejeição. Eu falei, pô, um candidato
que dependendo de como é feita a pergunta, 40% das pessoas dizem que não votam nele de jeito nenhum, é muito ranço que o pessoal tem. Se 40% das pessoas não votam nele de jeito nenhum, não interessa quem sejam os adversários, 40% da população não assiste o programa dele de jeito nenhum. Se em outras pesquisas 60% não votam nele, então ele tem uma rejeição muito alta. Rejeição que o Faustão, por exemplo, não tem, porque o Faustão, ele pode ser, não sei a posição política do Faustão, porque ele pode ser pessoa boa, uma pessoa ruim, não sei, mas o Faustão não ficava se metendo. O Luciano Huck não. Luciano Huck apoiou a Lava Jato, apoiou o Sérgio Moro, ele apoiou o golpe, ele apoiou o governo Temer, ele é amigo do Aécio Neves, ele é amigo de um monte de bandido. Todos esses empresários corruptos que admitiram, confessaram pagar propina a centenas de políticos, eram todos amigos do Luciano Huck, estavam sempre juntos em iate e tudo mais. Tem um dos tesoureiros do Aécio Neves, chama Aciolha, é sócio do Luciano Huck. Quer dizer, é impossível você falar fundo dos esquemas de corrupção do PSDB, da Friboi, da JBS, sem falar do Luciano Huck, porque muitos têm negócios com ele. Então, para você ter ideia. E aí, ele entrou no Domingão, a audiência foi caindo. Aí ele deu uma entrevista para a Época e perguntaram para ele, olha, se a eleição fosse hoje Lula e Bolsonaro, você votaria em quem? Ele falou, eu não quero fazer essa escolha agora. Veja bem, 600 mil corpos no Brasil, 600 mil pessoas mortas. Já se sabia que a Prevent Senior estava fazendo experimento com seres humanos e que isso tudo era apoiado pelo governo, fazer experimento em seres humanos. Fizeram um experimento em Manaus, morreram mais de 200 pessoas, morreu mais da metade. Acabou a luz aqui. Ainda estamos sem luz aqui em Mata Atlântica, então às vezes cai a luz um pouco. Mas a gente vai no escuro. Voltou. Mas mais da metade das pessoas que fizeram parte do estudo com proxatulamida, lamina, pois bem, vocês sabem qual é o remédio? Mais da metade das pessoas morreram. E o Luciano Huck, depois disso tudo, ele fala que não sabe se é Bolsonaro ou Lula. Aí vamos ao Pedro Bial. O Luciano Huck tá com um problemão, porque se ele perdeu o programa de domingo na Globo, no sábado entrou o Marcos Mion, que é um cara que eu particularmente não gosto dele, mas que bateu a audiência do Luciano Huck, ou seja, tá provado que o Luciano Huck fazia no sábado não era assim tão especial, olha que grande audiência. Não, ele tinha audiência porque ele tá na Globo. Qualquer um que coloque no lugar dele, bateu a audiência dele. E no domingo, ele tá um desastre total, quer dizer, um cara sem talento. Isso ficou provado. Aí, o Pedro Bial, ele foi bem impressionado a entrevistar o Lula há alguns meses. Ele falou que só entrevistaria o Lula com um polígrafo. O polígrafo, para quem não sabe, é aquela máquina detectora de mentiras. Chamou o Lula de mentiroso. É o Pedro Bial. O Pedro Bial chamou o Lula de mentiroso. O cara cujo ídolo era o Bolsonaro e depois o Sérgio Moro. O Pedro Bial votou no Bolsonaro. O Pedro Bial tem até eu lembro muito bem desse dia, em fevereiro de 2020. Eu vou até mostrar aqui a notícia. Olha só. Bial critica a oposição ao Bolsonaro, ó. Só falta xingarem de bobo, feio e chato. Aí o Bial, ele deu uma entrevista numa rádio falando que a oposição ao Bolsonaro não tinha argumentos contra ele. Veja bem, quando ele falou isso, a gente já sabia dos esquemas de rachadinha, a gente já sabia de toda a corrupção do caso Queiroz, a gente já sabia das ligações do Adriano da Nóbrega, que era amigão do Bolsonaro, ainda não estava morto, com o caso Marielle Franco, quer dizer, já se sabia de muita coisa, e o governo Bolsonaro já estava destruindo a saúde, a educação, a cultura, já estava com o seu desmonte total. E vamos lembrar de uma coisa, nessa época o Bolsonaro já falava em golpe de Estado todas as semanas. Aí o Pedro Bial falava, a oposição ao Bolsonaro não tem argumentos, só falta chamar de feio, chato e bobo, porque eles estão com falta de argumentos. Esse é o Pedro Bial, fascista. Sabe por quê? Porque o ídolo dele, o Sérgio Moro fazia parte do governo Bolsonaro, então ele não criticava. O Pedro Bial ficou apoiando o Bolsonaro até abril de 2020. No dia em que o Sérgio Moro saiu, o Pedro Bial começou a criticar o Bolsonaro. Aí depois ele entrevistou o Moro e perguntou pro Moro, Moro, você gosta de ler? Aí eu tenho um trecho genial, eu não vou mostrar aqui porque senão a Globo desmonetiza o meu vídeo, mas o Pedro Bial pergunta pro ídolo dele se ele gosta de ler, o Moro fala, gosto de ler muito. O que você lê, Moro? Biografias. Ah, é? Qual é a última biografia que você leu? Ele, não lembro. Você gosta de ler? Uma coisa é o cara falar, ser sincero, não, Pedro, Bial, eu não leio, viu? Não leio muito, eu prefiro ler notícia e tal, prefiro escutar alguma coisa, mas não leio, não gosto de livro. Uma coisa é isso. Outra coisa é o cara falar que gosta de ler, aí ele fala que gosta de ler biografias, que é uma coisa simples, é só falar o nome de uma pessoa. Inventa, Chico Buarque, pronto. Não sei se tem biografia dele, se não tem, mas pronto, deve ter.
Fala qualquer um. Não, ele não sabe nem falar. Esse é o ídolo do Pedro Bial. Aí o Pedro Bial xingou o Lula. Faz 2, 3 dias falou mal do Lula novamente. Ele estava entrevistando o Delfim Neto, que foi ministro da ditadura, ministro da Fazenda da ditadura, na época em que a gente tinha inflação de 900% ao ano, na época em que 1 milhão de brasileiros morriam de fome todos os anos. Veja bem, vou mostrar aqui o carro de som. Falei demais já de bandido. Ó, peraí. Aqui. Tá ruim o celular. Nos próximos 2 vídeos, já que meu celular tá ruim, eu não consigo mostrar o vídeo lá em Americana. Ou talvez seja o vídeo do celular da pessoa que gravou. Eu vou verificar aqui depois. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e também as minhas redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos, tanto do governo Bolsonaro, como desses malditos que enganam o povo. Mas ó, estão caindo um por um. Já já o Luciano Huck tem um programa cancelado, já já o Bial também. Tudo bem que o Bial ele fala tudo que o patrão quer escutar, né? O Bial é mais difícil. Até com baixa audiência é capaz de manterem ele. Falou!